Olá, estamos iniciando a aula número 15 sobre intervalos de confiança e testes de hipótese do curso de Cálculo Atuarial das Faculdades Campos Sales. É uma aula que tem elementos de estatísticas para a gente fazer tomada de decisões e nós vamos mostrar isso com teoria e exercícios. Para isso, então, nós temos aqui no compartilhamento da tela a aula número 15, que agora aparece aqui na tela de vocês, onde nós temos aqui desenhos para intervalos de confiança. Nós temos o primeiro e o segundo desenho aqui indicado, intervalos de confiança do tipo bicaudal, ou seja, aparecem regiões críticas tanto à esquerda quanto à direita da distribuição de probabilidade. Ao passo que esse desenho isolado aqui no canto aparece apenas uma região crítica à direita. Então aqui seria um exemplo de uma situação estatística monocaudal, uma única cauda. Essas áreas achuradas ou riscadas são chamadas regiões críticas. A região do meio é a região de aceitação. E esses parâmetros de intervalo aqui, de limites, para entrar ou não na região crítica, a gente obtém fazendo cálculos junto à tabela normal ou à tabela T de Student. Aqui aparecem umas fórmulas aparentemente complicadas para dizer como é que se acham esses limites. Se a gente utilizar a tabela normal, que seriam para valores no tamanho de amostra maior ou igual a 30, 30, 31, 32, qualquer valor maior, a gente usa a tabela normal e usa esse tipo de fórmula. Um número obtido na tabela, vezes um quociente, onde aqui tem o desvio padrão amostral e aqui a raiz quadrada da quantidade da amostra. Se for na distribuição T, é parecido. É só o coeficiente aqui, junto à fração, que muda, que aqui é obtido na tabela T. Temos o desenho um pouco abaixo do que seria o correto da distribuição à curva de Gauss, em tamanho junto à escala, o que eu já tinha falado sobre quando utilizar a tabela normal e quando utilizar a tabela T, depende apenas do tamanho da amostra. E nós vamos agora verificar em exercícios o restante de conceitos que a gente vai trabalhar. Então, aqui nós temos um texto, e nesse texto são pedidas duas coisas. Nesse texto, fala que os salários de uma empresa têm uma distribuição normal, então isso já é especificado pelo enunciado, com uma média histórica de 4 salários mínimos. Uma política de aumento visando salários mais baixos combinados com a contenção de salários mais altos para diminuir essas diferenças salariais, vai acabar implementando uma distribuição de salário mais equitativa, melhor. Após algum tempo dessa execução política, foi então retirada uma amostra de 25 salários, então esse é o tamanho do N, com uma constatação de uma média amostral de 5 salários mínimos e o desvio padrão de 1,2 salários mínimos. A partir de todos esses dados, então, a gente quer saber qual é o intervalo de confiança para esse contexto, desse problema, e fazendo um teste ao nível de 5% de significância, a informação, não houve aumento salarial médio dessa empresa. É aqui que nós vamos fazer o chamado teste de hipótese, no item B. Por isso, a primeira providência num problema desse tipo é fazer o elenco das informações que a gente tem tecnicamente falando. Então, o primeiro número, 4 salários mínimos, é a média histórica. Então, isso daqui a gente chama de MI, é a média populacional. O desvio populacional não foi apresentado, que é o sigma. O nível de significância aparece aqui no finalzinho, é o item B. E quando ele tem uma amostra para fazer esse teste dessa informação, ele constatou uma média amostral, por isso que agora é X barra, de 5 salários. Desvio padrão também foi dado aqui como sendo 1,2 salários. E se o tamanho da amostra é de 25 salários, isso caracteriza um número menor que 30. Então, a gente vai usar a distribuição T de student. Primeira providência, então, fazer o item A é calcular o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é dado por essa
expressão que aparece aqui. X barra menos um número, X barra mais um número. Então, para obtenção desses números aqui, esse TC ele vai ser obtido da tabela normal. Aqui tem o cálculo já mostrado. A gente vai ter que dizer como é que se chega nesse 1,718. O desvio padrão era 1,2 salários mínimos e o N era 25. Então, a questão agora é descobrir como que se acha esse 1,718. Distribuição T, esse é o nível de significância 5%. A tabela, a distribuição T de Stewart, ela é sempre bicaudal. Então, se ele fala 5%, eu vou ter 5% desse lado e mais 5% desse outro lado. Ela é bicaudal. A confiabilidade aqui no meio vai ser a região de aceitação 90%. Então, eu preciso buscar na tabela T, onde que eu vou achar 10%, que é a soma desses 5 mais 5%, e na linha N menos 1, linha igual a 24. Então, agora nós vamos fazer, na busca da tabela T, a gente está aqui na página 2, a gente vai para a última página desse arquivo, e a última página tem a tabela T, começa na penúltima, né? Na página 8. Então, aqui eu tenho diversas probabilidades nas colunas e nas linhas os graus de liberdade, que é o chamado N-1. Nós queremos uma 5%. A proporção que foi pedida era 5%, que era a confiabilidade. Então, isso vai estar no finalzinho, é na quarta coluna, indo da direita para a esquerda. E vamos buscar agora o número correspondente à linha 24. Linha 24, o elemento que a gente está procurando é esse, 1711. E essa tabela, ela vai até a posição 60. A tabela T de Stewart, ela é sempre bicaudal, então ela tem esse comportamento. E quando a gente volta, então, ao nosso problema, lá na página 2, para a gente complementar os cálculos, né, entender o que foi que é efetuado, então a gente achou esse número, 1,711. Eu substituo aqui, faço as contas, e aí eu obtenho 5 mais ou menos 0,41. Podia deixar a resposta dessa maneira, podia também fazer 5 menos 0,41, que dá 4,59, e 5 mais 0,41. Além de escrever com intervalo, também é possível escrever geometricamente falando o intervalo de confiança. Esse é o item A. O item B é fazer o teste de hipótese. Ele quer saber se essa política aqui não houve aumento no salário médio dessa empresa com esses dados aqui coletados. Então, a gente vai fazer o teste de hipótese calculando uma padronização. Padronização é calcular um número. E nesse número nós vamos ver se ele está na região crítica, que é a região que aparece aqui riscada em azul, ou se ele está aqui no meio, na região branca, que é a região de aceitação. A aceitação é essa região aqui central, na curva, e as regiões onde estão achuradas aqui em azul são as regiões críticas. Se o número encontrado na padronização estiver na região crítica, a gente rejeita. Se estiver na região branca, a gente aceita. Então, para isso, tem que fazer uma conta. Essa conta chama padronização. A formulinha de padronização sempre vai ser média amostral menos média populacional dividido por esse quociente, desvio padrão, e a raiz de n, que o n é o número de elementos da amostra. O n era 25, o desvio padrão 1,2, a média populacional é 4, desvio padrão aparece aqui no denominador, então a gente faz as contas e encontra esse número 4,17. Aqui, inclusive, a gente indicou que precisa fazer todo esse denominador do denominador para depois fazer a conta da fração final. Esse número ele está dentro da região crítica, porque ele é maior que 1,711. E se ele está, então, dentro da região crítica, a gente vai rejeitar a hipótese, e rejeitar a hipótese é dizer que houve aumento no salário. Essa política foi eficiente,
no sentido de fazer uma distribuição mais justa. Um outro exercício para treinar esse conceito seria fazer agora a utilização da tabela normal. E aqui também tem um texto, tem para a gente agora identificar quais são os dados disponíveis na análise do problema. Aqui agora fala numa política de desconto de preço, feito num determinado produto, para saber se isso vai aumentar ou não as vendas desse produto. Então, a empresa ofereceu um desconto para determinada região, e para isso, então, foi coletada uma amostra com 30 pontos de venda desse produto, constante uma venda média de 170 unidades e desvio padrão de 30 unidades. Então, isso é em cima de uma população que a gente tem especificado. Observando 30 pontos de venda desse produto, agora numa outra região, agora a gente vai ter uma outra região, não foi oferecido esse desconto, exatamente para fazer uma espécie de controle. E foi aí constatado nessa outra região uma média de 180 e um desvio padrão também de 30 unidades. Ele quer que a gente faça o intervalo de confiança e depois faça o teste com a significância de 2% da hipótese, a política de desconto não é eficiente para o aumento de vendas. Ou seja, a gente vai fazer um teste, vai fazer uma conta para saber se o número cai ou não dentro da região crítica. A primeira fase do problema sempre é estabelecer o que a gente tem em termos de dados. A gente tem dados da população, tem dados da amostra. E agora a gente vai aplicar a formulinha do intervalo de confiança. Como N é 30, maior ou igual a 30, usa a distribuição normal. Então, a distribuição normal vai precisar aqui desse parâmetro Z. Esse parâmetro Z, a gente vai ver agora como é que ele é calculado, que é esse número 2,055. O desvio padrão amostral foi dado que é 30, o tamanho da amostra é 30, e aqui tem a conta. Então, aqui nós temos o intervalo de confiança descrito dessa maneira, média amostral para cima ou para baixo desse valor, e também descrevendo-o na forma de intervalo ou intervalo geométrico. Agora, quanto à busca desse número Z crítico, que é esse 2,55, aqui a gente precisa agora buscar na tabela normal esse número que aparece em termos de confiabilidade. Se eu tenho 2% de confiabilidade, nessa região aqui, na parte positiva, eu tenho 48%, mais 50%, onde tudo que está abaixo da curva normal tem que totalizar 100%. Então, essa significância foi dada que é 2%. Na tabela normal, nós vamos ter uma situação aqui monocaudal, por isso que aqui só tem um pedaço da região crítica, não aparece do outro lado. Agora, para buscar esse 48 mil, nós vamos agora buscar na tabela normal a linha ou a coluna que isso está. Então, a gente vai para o final desse quadro, que tem a distribuição normal de probabilidade. Distribuição normal sempre vai dar uma área entre o zero e um número especificado, e aqui em cima tem vários valores. E a gente precisa buscar agora onde que aparece 0,48, que seria a parte positiva. Então, eu tenho aqui 0,4798, depois pula para 0,4803. Esses números aqui estão entre a coluna 5 e a coluna 6, na linha 2,0. Então, a gente acaba na tabela normal percebendo que não tem 0,48000, vai ter números próximos. E como vai ter números próximos, a gente precisa fazer algo que a gente chama em estatística ou em matemática de interpolação. Então, vocês vão falar assim, como é que faz essa interpolação? Eu tenho, então, entre as colunas 5 e a coluna 6, na linha 2,0, o meu 48 mil estaria aqui no meio, entre esses dois valores lá da tabela. Então, fazer a interpolação seria fazer uma média aritmética entre esses valores, na parte das colunas. Pode ver que entre 5 e 6 é o 5,5, a metade. Então, a gente faz a média aritmética e assim obtém o Z crítico.
Com esses críticos, significa que aqui vai começar a minha região crítica. Qualquer valor acima desse valor vai estar na região crítica. Números encontrados para baixo vai estar na região de aceitação. Então, agora a gente vai fazer o chamado teste, fazendo a parametrização. Esses são os dados do problema, com o desconto, aqui sem o desconto, onde foi tirada a amostra. A gente tem a hipótese, então, houve aumento de vendas nesse tipo de política, e a gente faz o cálculo, então, agora da parametrização. Observe que a formulinha é a mesma usada quando a gente tinha lá a distribuição T, só que agora é a distribuição Z, mas continua sendo uma fração, diferença das médias, desvio padrão e a raiz de n, tudo no denominador. Então, eu junto os elementos aqui, os dados do problema, substituo e encontro esse valor. 1,83, ele está na chamada região de aceitação. Ele não está presente na região crítica. Ele não está acima de 2,055. Então, se ele não está na região crítica, aí ele está na região de aceitação. Se ele está na região de aceitação, a gente vai aceitar essa hipótese. E que hipótese que é essa? É o que está colocado aqui. Hipótese. Esse desconto implementou um aumento de vendas. Então, são informações todas coordenadas, né? Os próximos problemas que aparecem aqui descritos, aí numa aula a gente vai mostrando os dados e vai pedindo para o pessoal ir resolvendo, fazendo o manuseio da tabela. Nesse problema 48, aqui nós temos uma amostra de tamanho 12, então vai usar a tabela T, porque a amostra tem menos do que 30 elementos. Que foi apresentado um gasto médio, um desvio padrão. Ele pede para achar um intervalo de confiança, então a gente usa as formulinhas. Para isso tem que buscar ou na tabela T ou na tabela N, né, o chamado parâmetro, e aqui a gente usa na tabela T, usando a linha sempre é N menos 1, e a coluna, como a tabela é bicaudal, é 5 mais 5 é 10%. E aí, na tabela, a gente obtém esse número quando faz a sua busca. Substitui na fórmula e aqui tem os valores. Na aula, é pedido para o pessoal testar essa hipótese, que a média populacional seja exatamente R$ 102. Para isso, vai ter que fazer uma parametrização, e aí a gente dá um tempinho para fazer a parametrização. Mas ela já aparece até aqui indicada, onde a gente faz a substituição dos dados junto ao problema. Aqui é a chamada média amostral. Eu tinha também a média, o gasto médio populacional. Tenho o desvio padrão fornecido pelo texto, 5. Tem o tamanho da amostra, e aí a gente acaba obtendo esse valor. Esse valor 1,3856, ele aparece aqui na região clara. E a região clara está na região de aceitação, por isso que aqui está escrito RA. E região de aceitação, a gente aceita a hipótese. Qual é a hipótese? Que a média populacional seja 102. Então, a gente acaba, nesse problema, fazendo esse aceite. No problema 49, nós temos agora uma amostra de 50 peças. 50 vai caracterizar um número maior ou igual a 30, tabela normal. E para tirar, então, o intervalo de confiança, que tem a formulinha, vai usar o Z da tabela normal. Para isso, nós vamos ter... Aqui nós temos dados sobre média e desvio padrão. Dados populacionais. Aqui é a chamada confiabilidade, 98%. 1% de um lado, 1% do outro. Máquina está regulada quando tiver um diâmetro menor do que 42,1 milímetros. Pede para fazer esse tipo de teste. Então, aqui a gente dá um tempinho para produzir no item A o intervalo de confiança em cima dos dados que aparecem aqui colocados. Então, o intervalo de confiança tem que usar essa formulinha. E essa fórmula aparece mais à frente.
E aqui já tem o teste para a checagem do intervalo de confiança. Só que vocês vão falar assim, onde é que está a resposta do item A? O item A, o intervalo de confiança, seriam esses dados aqui. Agora, para fazer o item B, que vai dar esse tipo de estimativa, 42,057, aqui, no item B, que está então na região crítica, a gente faz uma conta, e essa conta a gente acaba efetivamente fazendo a constatação que o meu número encontrado, 3,54, ele está na região crítica. Então, se ele está na região crítica, a gente acaba rejeitando a hipótese. A gente está mostrando qual é a mecânica de exercícios nesse padrão. Às vezes aparece com uma linguagem como nesse aqui. Aparece taxa interna de retorno. O IRR é uma sigla inglesa que quer dizer Internal Rate of Return. Taxa interna de retorno. Aqui é a probabilidade da ocorrência da taxa interna, né? Temos essas probabilidades aqui. E ele dá aqui a média populacional. Na simulação, nós temos a quantidade de valores, o meu N. Pede também intervalo de confiança e pede o teste de hipótese para 5% dessa afirmação do analista, né, que forneceu essa distribuição aqui de probabilidade. Então, para achar a média amostral, a gente tem que usar recursos de estatística, calcular a média ponderada. E aqui tem a formulinha para se achar a média ponderada. É esse 0,27. Observe que é uma média que está dentro desses valores, mas ela é ponderada porque ele tem esses pesos aqui especificados. Também dá para tirar o chamado desvio padrão, se a gente construir essa coluna. Então, aqui eu calculei a variância, esperança de x2 menos esperança de x ao quadrado, calculo a variância, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então aqui eu tenho o desvio padrão amostral. Seriam formulinhas tiradas de estatística. Tendo a média amostral, tendo o desvio padrão amostral, é possível fazer a construção do intervalo de confiança, assim como também vai ser possível fazer a parametrização para saber se o meu número está ou não no chamado intervalo de confiança. Então, aqui tem a chamada parametrização dos valores. Observe que o número encontrado está dentro da região de aceitação. E o intervalo de confiança, ele teria essas extremidades aqui. 1,92 e menos 1,96. E o outro aqui, menos 1,96. Isso acaba saindo usando a formulinha para intervalo de confiança com valores da distribuição normal. Então, aqui no exercício 50, e ao final dessa aula, além daquelas tabelas, tem sempre um exercício que a gente acaba entregando, dando um tempo para os alunos produzirem a resolução desse problema e depois entregando junto ao site da escola.